Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho melhor sobre a parte celular mesmo, mais especificamente, uma aula um pouquinho mais aprofundada. E a gente começa então sobre a membrana plasmática, tá? É essa parte aqui de fora. Então, o que é essa tal da membrana plasmática? É o que envolve a célula, é o envoltório celular. A constituição dela, conforme a gente viu na aula anterior, é por fosfolipídios e proteínas, tá? Então a gente tem gordura e proteína. E aí, a principal característica dela é essa questão do formato de um mosaico fluido. Já já a gente vai ver o que isso significa. Mas então, a membrana plasmática é o que envolve a célula, tá? Chamada de envoltório envelope celular. Então, é a casca, como se fosse um ovo, é a casca do ovo. Aqui a gente vê como é essa questão dos fosfolipídios e das proteínas. Isso aqui é um fosfolipídio, tá? A camada de fosfato e os lipídios. E aqui a gente tem as proteínas, tá? A gente tem a proteína que vai de uma extremidade à outra, a proteína de canal, uma proteína que fica só na periferia da célula, depende. Mas a proteína tem essa característica, depois a gente vai entender a função dela exatamente na membrana plasmática. A gente tem vários tipos de proteína e também existe o carboidrato, que é o que vai fazer o glicocálix. Mas calma, segura essa info. Então essa é a cara da nossa casca de ovo, tá? E por que é então esse mosaico fluido? São os fosfolipídios que eles se mantêm em constante movimento, mas nunca perdem o contato uns com os outros. Então, o que acontece? Vão ter substâncias que elas precisam passar de uma extremidade para outra, certo? Tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. E sabe uma coisa que é bem fácil de vocês pensarem? Sabe quando a gente vai no banho e o dedo fica murchinho? Quando a gente fica muito tempo no banho, no mar, o dedo fica murchinho? Então, o que acontece? Por que os fosfolipídios eles estão em constante movimento? Porque eles dão a capacidade da célula aumentar o tamanho ou diminuir o conteúdo dentro. Isso é uma capacidade que a membrana plasmática confere. Além disso, ela permite essa passagem de substâncias, tanto do meio extra quanto para o meio intracelular. E tudo isso está em constante movimento, de acordo com o que a música toca. E isso confere uma questão bem importante, que é essa parte do movimento, do mosaico fluido. Porque isso aumenta a capacidade de vida dessa célula, porque ela se adapta às situações, beleza? E aí, só para a gente diferenciar lipídios e proteínas. Os lipídios, eles são aquele fósforozinho. Eles são uma parte hidrofílica, que é a parte externa da membrana, essa parte aqui, tá? De fosfato. E isso aqui é hidrofílico, ou seja, ele curte água. E a parte do fósforozinho para dentro é a parte hidrofóbica, ou seja, a gente tem aqui a cabecinha do fósforo e aqui a gente faz assim. Essa parte aqui é a parte de lipídio. Lipídio não gosta de água, gordura não gosta de água, né? Só quando a gente faz dá pra ver quando a gente faz aquela experiência no ensino fundamental, de colocar óleo e água não se mistura. Então, essa parte aqui é hidrofóbica. Fóbica. E aqui é hidrofílica, ou seja, curte água, tá? E isso é muito interessante porque 70% do nosso corpo é água. Então, tudo que fica nessa meiuca aqui não pode ter água, porque não dá certo, né? E o que é a característica da proteína? Elas podem ser integrais ou transmembranas, que são aquelas que atravessam a barreira, ó, isso aqui. Ou extrínseca e periférica, que é o que fica na superfície da célula.
Aí, qual é a característica dos lipídios? Eles conferem alta resistência elétrica, aumenta a permeabilidade às substâncias lipossolúveis. Por quê? Tem substância que não gosta de água, gente, tá tudo bem? São hormônios, enfim. E aí eles conseguem passar pela membrana plasmática. Já as proteínas, elas têm a capacidade de conferir elasticidade, resistência mecânica e diminuir a tensão superficial. Beleza? Isso aqui é interessante para a gente pensar na estrutura. Tá? E aí aqui, ó, uma representação que eu acho que fica mais clara. Aqui é a parte do palito a hidrofóbica, do palito do fósforo. Porque isso pra mim lembra a membrana plasmática, me lembra muito um monte de palito de fósforo junto. Essa parte aqui é a parte hidrofóbica, que não curte água, que é a parte de gordura. E aqui o fosfato é a parte hidrofílica. Então a água, tudo que gosta de água vai ficar pra cá. E o que não gosta de água, pra cá. Entendeu? E aqui é muito legal, porque eu falei pra vocês essa capacidade da membrana plasmática de se movimentar. Aqui, ó, a membrana plasmática aqui, ela mudou a configuração para aqui poder passar água. E a micela é quando aqui precisa passar gordura. Então, olha que legal a diferença. Como a membrana plasmática ela tem essa capacidade de adaptação. Quais são as funções, então, da membrana? Eu já citei algumas coisas, mas só para ficar assim mais claro. Mantém a integridade da estrutura celular, beleza? Porque ela que dá o contorno. E se há uma ruptura dessa membrana, o citoplasma extravasa e a célula morre. Ela entra num processo de morte. Então, é a membrana plasmática que vai conferir. Se ela tem essa capacidade de adaptação, ela consegue se adaptar melhor às situações e tem menos chance de entrar numa morte celular. Ela regula a troca das substâncias entre a célula e o meio. E aí, gente, toda vez que a gente fala de membrana plasmática, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é permeabilidade seletiva, tá? É a principal função, permeabilidade seletiva. E o que significa essa permeabilidade seletiva? Vamos pensar. Permeabilidade é a capacidade de permear, ou seja, de entrar na célula, tá? Essa troca de substâncias. Seletiva. O que é esse seletivo? É quando você vai na portaria de um prédio, o porteiro pergunta quem você é e onde você vai. E o porteiro deixa você entrar ou não. A membrana plasmática é esse porteiro, que vai decidir se está na hora de você entrar ou se está na hora de você esperar, entendeu? Então, a membrana plasmática ela é o porteiro, a casca do ovo da célula. Ela é o porteiro e decide o que você entra ou não, tá? Então, essa é a principal característica. Pensou em membrana plasmática, pensou em permeabilidade seletiva. E lembra que eu falei para vocês naquela foto que tem uma parte de carboidrato? Então, esse carboidrato ele é responsável pelo reconhecimento celular, tá? Já já a gente fala um pouquinho mais. Mas, pensou em membrana plasmática, pensou em permeabilidade seletiva. Tem que sair dessa aula, com isso na cabeça. Então, o que é essa tal dessa permeabilidade seletiva? É uma propriedade exclusiva, tá? Que permite que a célula mantenha uma composição específica e constante, que é diferente do meio extracelular, tá? E é a capacidade da célula de fazer essa homeostase. Ela regula, então, quem entra e quem sai, e essa passagem pode ser passiva ou ativa, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho dessas passagens, porque cai pergunta disso, tá, gente? Mas é pra gente entender como que o porteiro, ele deixa a pessoa entrar e sair. O transporte passivo, o próprio nome já diz. Você não tem gasto de energia, você só acontece, tá? Ele pode ser por difusão simples, osmose, pelos canais iônicos ou pela difusão facilitada. O que é difusão simples, tá? Pequenas moléculas, elas atravessam a membrana plasmática, que é o transporte passivo, o mais simples. Tem que ser substâncias pequenas, tá? Porque uma substância grande não consegue passar por aqui, porque causariam dano na estrutura da membrana plasmática.
E depende de dois fatores. Tamanho da molécula, ou seja, tem que ser moléculas pequenas, e sua afinidade pela água. Essas substâncias que vão conseguir passar, elas têm que ser lipofílicas, ou seja, elas têm que curtir gordura, porque senão ela não consegue passar por aqui. Faz sentido? Na minha cabeça faz. Elas são substâncias na base de gordura, como por exemplo hormônios, eles passam assim, tá? E quando a gente vê o O2 em animais que vivem, animais pequenos, eles também o processo de troca por difusão. Bom, osmose. O osmose é parecido com a difusão simples, mas um pouquinho diferente. É a passagem de água, tá, gente? Difusão simples é a passagem de substância. Osmose é a passagem de água, tá? Do local menos concentrado para o mais concentrado, a fim de equilibrar as concentrações das soluções. Esses três conceitos, precisa saber? Precisa. Vocês revêem, se eu não me engano, em química. Solução mais concentrada e hipertônica, solução menos concentrada e hipotônica, soluções com a mesma concentração e isotônicas, tá? Então, a água vai passar sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Aí a gente tem uma fotinho disso. Por que vai ser sempre do hipo para o hiper? Aqui a gente tem uma água pura, tá? E uma água com sacarose, com açúcar. Vocês concordam comigo que aqui a concentração de açúcar é muito baixa? O que a osmose faz? Aqui é como se fosse uma membrana plasmática, tá? O que é mais fácil? Concorda comigo? Se é a passagem de água. Eu diminuir a água desse lado e eu vou continuar com a mesma concentração de substância. Então, eu vou... a mesma quantidade de substância. Então, eu vou aumentar minha concentração para subir a água aqui e vou diluir mais qualquer coisa que tem aqui de sacarose. Não faz sentido, vocês concordam comigo? Então, o que a membrana plasmática faz? Ela vai puxar a água do meio que tem menos concentração para o meio que tem mais concentração. Porque aí você aumenta a quantidade de líquido aqui e mantém a mesma quantidade de sacarose, você vai diminuir essa concentração. E aqui você vai aumentar, porque se diminui a quantidade de líquido, você por consequência aumenta a concentração. É isso, gente. A osmose é água. Aí pensa sempre nisso, tipo, o que faz mais sentido passar? A água. Qual é o sentido que faz sentido, né? Ficou muito redundante. Mas qual é o caminho que faz sentido? É esse, diminuir o lugar que tem uma concentração menor. Você diminui a quantidade de água e por consequência você já aumentaria a concentração. E você passa essa água para o lugar que ele está mais concentrado, então você precisa dissipar. Você precisa dissipar essa concentração aqui. E aqui é um GIF maravilhoso, que é a água doce passando para água salgada. E aí, quer ver uma coisa legal, um exemplo prático disso? Sabe quando você tempera o alface com sal e você esquece? Depois ele não fica murchinho, triste, e embaixo tá cheio de água? Foi isso. O nosso organismo ele faz isso também quando a gente vai pro mar, que o organismo vê que o mar é mais salgado e tenta jogar a nossa água pro mar para ver se dissipa. Não faz sentido? Na cabeça do organismo faz. Mas ele vai conseguir dissipar? Claro que não. Mas ele tenta. Então, isso é osmose. Gente, cai muita pergunta de osmose, porque tem relação com química, de concentração e tal, e as pessoas se atrapalham no conceito. Então, lembra, difusão simples é a passagem de substâncias e osmose é a passagem de água. Fechou? Aí agora a gente tem os canais iônicos. Que a gente tem que falar de canal, a gente fala daquela proteína que a gente conversou no comecinho da aula, tá? O que são os canais iônicos? É o caminho para substâncias hidrofílicas, ou seja, as que curtem água, conseguirem atravessar, porque elas não conseguiriam passar aqui pela membrana, por conta da parte aqui ser hidrofóbica. Então, precisa de uma passagem. O canal iônico nada mais é do que a ponte, tá? O túnel. Os canais eles podem ter portões que são abertos com estímulos, ou seja, você tem um evento X que acontece,
que pode ser diferencial no potencial de membrana, tensão elétrica ou dependente de ligante, enfim. Mas ele tem um estímulo que acontece. Ou ele pode ser sempre aberto. Alguns canais, eles podem ser estreitos, permitindo a passagem de pequenas substâncias, ou um revestimento negativo. Eles podem ser específicos ou não, tá? Que nem aqui a gente tem a ilustração de um canal que está sempre aberto. A substância passa lá quando está afim e é isso. E aqui é um canal dependente de ativador, de ligante. Ele tem aqui uma chavezinha e aí precisa que essa chavezinha se conecte para abrir. Isso é super comum. Mas não tem gasto de energia, tá bom, gente? É essa a diferença. E aí vem o rolê que confunde todo mundo. Esses canais iônicos, eles têm 3 movimentos possíveis. Uniporte, simporte ou antiporte. Uniporte, pensa que é uma rua de mão única. Você segue o baile, pá, pá, pá. Não tem erro. Uma rua simplesinha, que é uma única, não tem como. Aquelas ruas que as pessoas estacionam dos dois lados e passa um carro bem apertado, é essa aí. Aí tem a simporte, que é a passagem de 2 ou mais substâncias pelo mesmo sentido, que é esse aqui. Que é tipo a Avenida Ana Costa, de um lado, que é todo mundo tem 3 faixas e tá todo mundo indo para o mesmo sentido. Tranquilo, é isso aí. E o antiporte tô tentando pensar. A rua aqui que eu moro, ela é uma avenida que tem uma faixa para ir e uma faixa para voltar. Basicamente isso. A Conselheiro Nébias. O antiporte é a Conselheiro Nébias. Beleza? Você tem uma faixa para ir e uma faixa para voltar. Perfeito. Eu aprendo essas coisas assim, tá, gente? Aí aqui a gente tem um videozinho. Vou dar play aqui pra você. Aqui são os canais iônicos. É que depende aqui das substâncias se conectarem. Não é um canal aberto, mas conectou, girou. E o antiporte, ó, tá vendo que eles já estão ao contrário? Conectou, girou ao contrário. É isso. E aí vem o transporte ativo, que é o que gasta energia. Tá? Quando as substâncias são carreadas contra o gradiente de concentração, ou seja, lembra que eu falei para vocês que a membrana plasmática, o organismo, principalmente o organismo, ele sempre deixa todo mundo feliz, em igualdade, certo? Então, de um lado para o outro tem que ter a mesma concentração, é a tendência do organismo ficar em homeostase. Aí a membrana plasmática, ela fala, não, eu não quero homeostase, eu quero que o que tem dentro tenha uma concentração X e o que tem fora outra concentração. Porque isso é importante, tá, gente? Aí o que o organismo fala? Então, já que você quer fazer isso, você vai ter que pagar, que é com energia, que é com ATP. Esse é o mecanismo, tipo, já que você quer ir contra a ordem natural da vida, que é o equilíbrio, você tem que pagar para você ir contra. E aí isso é o transporte ativo. Por que é ativo? Porque você gasta energia, tá? É que eu chamo o ATP de dinheirinho da célula do organismo, mas nesse caso é gasto de energia, que é ATP. Que é quando você rema contra a correnteza, então. Requer um gasto de energia dos ATPs e a quebra da molécula de ATP em ADP. Você perde um fosfato, tá? E essa quebra é o que libera energia, que é o dinheirinho da célula. E qual é o motivo de fazer isso? Manter as características químicas das células e poder transportar outras substâncias no processo. Aqui, gente, é o maior exemplo da vida, que é a bomba de sódio e potássio. A célula, ela paga ATP para transportar 3 potássios. Pagou, liberou. E aí vem de graça... confundi aqui o negócio. A célula, ela precisa mandar para fora o sódio, que é o Na. Aí o sódio, como aqui tem menos e aqui tem mais, a célula tem que pagar, porque está indo contra o gradiente. Então ela dá um ATPzinho para poder pagar. E aí vem de graça um potássio. É basicamente isso. Então, se não, gente, o sódio viria para cá feliz e contente, como ele vem às vezes. Aí tá com sódio aqui, precisa mandar embora. Entendeu? Então, a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. É o exemplo mais comum e é o que geralmente cai nos vestibulares.
A concentração de sódio é maior no meio extracelular, enquanto a de potássio é maior no meio intracelular. A manutenção de alta concentração dentro da célula é importante para a síntese de proteínas e respiração. E o bombeamento de sódio para o meio extracelular permite a manutenção do equilíbrio osmótico. É isso, gente. Aí, a membrana plasmática ainda auxilia em 2 processos, a endocitose e a exocitose. O que é a endocitose? É o processo em que a membrana plasmática engloba líquidos, macromoléculas e partículas do meio extracelular. Então, aqui a gente tem alguma coisa, a membrana plasmática ela faz esse movimento de englobar. E se for líquido, se chama pinocitose, e se for macromoléculas ou partículas, se chama fagocitose. E a exocitose é a capacidade da membrana plasmática de jogar isso aqui para fora da célula. É um processo que uma vesícula se funde à membrana e libera seu conteúdo. Então isso, gente, é um transporte assim super comum de substâncias do meio intra para o extracelular. Tanto a exocitose quanto a endocitose. Aí aqui é um videozinho que é bom mostrar para vocês, que eu recomendo, assim. E aí a gente vai falar um pouco de especialidades da membrana plasmática, tá? Quais são as especialidades? A gente tem as microvilosidades, que são especializações em troca do meio exterior, porque aumenta a área de contato. Aqui eu vou desenhar para vocês o que acontece. Tá vendo isso aqui? Essas perninhas? Então, o que isso aqui representa? É isso aqui, nada mais é do que isso aqui, ó. Perdão, meu desenho é péssimo. Se eu pegasse essa parte aqui, esses bracinhos e esticasse, ela daria uma área muito maior. Mas como eu enrugo, eu deixo ele mais compacto, mas a área de contato aumenta, porque é que nem um novelo de lança, a gente estica. E aí, isso aqui, ele aumenta a área de contato e, por consequência, a absorção de substâncias de água. E é encontrado principalmente na parte do intestino, onde a gente precisa absorver a água e eletrólitos, enfim, a gente precisa absorver. E aí, se a gente tivesse tudo isso aqui esticado, o intestino ia ser imenso. Então, é uma adaptação da membrana plasmática. Além disso, tem os desmossomos e as interdigitações, que são especializações utilizadas para reforçar a aderência celular. É tipo... Aqui, ó, interdigitações. É meio que uma costura, tá? Eu chamo de uma costura e um super bonder, que é para ter certeza que a célula vai ficar grudada. E a gente tem as junções comunicantes, que são as junções do tipo gap. São as partes cilíndricas que fazem com que as células entrem em contato umas com as outras. É tipo, para garantir isso aqui, que a célula se conversem. É super comum no músculo cardíaco. Por quê? Essa contração do músculo cardíaco, ela precisa ser precisam ser juntas. Diferente tipo do músculo do braço, que pode ser separado. No músculo do coração, a gente precisa que o movimento seja extremamente coordenado. E aí tem as junções comunicantes, que elas garantem, elas auxiliam nessa coordenação do batimento cardíaco. E, por fim, os cílios e os flagelos. Os cílios e os flagelos, eles são prolongamentos dos centríolos e sua função é basicamente locomotora. Tá? Os flagelos, super comum a gente pensar na representação do espermatozoide, que é o rabinho que auxilia na locomoção. E os cílios, se fossem microperninhas. Eles também podem ser encontrados em algumas partes do tecido respiratório. Só que no tecido respiratório eles fazem a filtragem do ar, tá? Mas é uma especialização da membrana plasmática. E a diferença entre cílios e os flagelos é que os flagelos são maiores que os cílios. Em compensação, a quantidade de cílios é muito maior. E aí, por fim de tudo, é o glicocálix, que é aquilo que eu falei lá no começo para vocês, que é a parte de carboidrato, tá? É uma estrutura formada por carboidratos que podem interagir com proteínas ou com lipídios. Ela envolve a célula como uma espécie de malha de carboidratos entrelaçados. E qual é a principal função? Capacidade das células se reconhecerem. Ou seja, uma célula reconhece a outra através do glicocálix. Então é tipo... uma situação, não é isso exatamente, mas chave e fechadura. Melhor ainda, sabe quando você curte um sertanejo?
E aí você vai pra um lugar que você não sabe se as pessoas gostam de sertanejo. E aí você vê uma pessoa lá cantando um sertanejo bem no fundo. É isso. É a capacidade de você reconhecer pessoas similares com você, só que no caso são células. Então, são células, essa estrutura da célula que faz esse reconhecimento. Além disso, ela confere uma proteção biofísica e química, retenção de nutrientes e enzimas e mantém o microambiente em condições ótimas. Mas isso aqui, gente, capacidade de reconhecimento celular. É a principal função do glicocálix, tá? Aqui a fotinho. Essa parte aqui, ó, do carboidrato principalmente, que pode estar tanto com a proteína quanto com lipídio. E agora os exercícios. Essa aula é mais densa, gente, é normal, mas é porque tem que falar de tudo de membrana plasmática. Bom, alguns sais minerais se deslocam a favor do gradiente de concentração do solo para o interior da célula da raiz de uma planta, por meio de tananã. Isso promove o aumento na concentração intracelular, favorecendo a entrada de água nas células da raiz a favor do gradiente de concentração. A gente tem sais minerais a favor do gradiente de concentração. Só pode ser, vamos excluir aqui as possibilidades. Transporte ativo? Não, porque não gasta energia. Difusão simples? Osmose? Não, porque é sal mineral. Bombeamento iônico? Não, eu nem ensinei isso pra vocês. Transporte passivo? Pode ser. Então a gente ficou com duas opções. Isso promove o aumento na concentração intracelular, favorecendo a entrada de água. Portanto, só pode ser letra B. A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é síntese de proteínas, armazenamento de glicídios, transporte seletivo de substâncias, é rígida garantindo a estabilidade da célula e transcrição da informação genética. Gente, não. Só pode ser letra C, tá? Essa tava de graça. João estava com dificuldade de respirar devido a uma gripe recente. Para resolver o problema, comprou um descongestionante nasal de uso tópico, cuja formulação continha cloreto de sódio a 3%. A utilização do medicamento vai acarretar perda de água pelas células da mucosa nasal por meio extracelular, sem gasto de energia, considerando que a solução será hipotônica em relação à concentração intracelular. Ganho de água pelas células da mucosa nasal a partir do meio extracelular por difusão facilitada, considerando que a solução utilizada será hipotônica em relação à concentração intracelular. Perda de água pelas células da mucosa nasal para o meio extracelular por osmose, considerando que a concentração será hipotônica em relação ao extracelular. Ganho de água pelas células da mucosa nasal a partir do meio extracelular por osmose, considerando que a solução será hipertônica em relação à concentração intracelular. Perda de água pelas células para o meio extracelular por difusão facilitada. C. Qual é o negócio? A gente tinha que pensar na parte do muco. Então, eu teria o nariz aqui, pá. Tá cheio de muco. Muco tem água. Eu vou colocar uma solução hipertônica. Se aqui tem água e hipotônica, eu vou jogar água fora. Então, eu já elimino todas as perguntas, as respostas que tem ganho de água, tá? São duas, eu fico com 3. A água para o meio extracelular, por osmose. Se eu perco água, é osmose. E aí, isso que faz diferença, beleza? O que eu ficaria mais em dúvida seria entre a C e a D, porque se eu tô falando de água, eu tenho que falar de osmose. Mas a D ganhava água. E a última, as junções comunicantes ou junções do tipo gap, são um tipo de adaptação da membrana plasmática encontrada em células animais. Permite a comunicação entre o citoplasma das células vizinhas. Esse tipo de associação entre as células proporciona o seguinte resultado: forte adesão, barreira de proteção, integração funcional e exocitose. Integração, que foi aquilo que eu falei do batimento cardíaco. Importante saber o que é a membrana plasmática e qual a sua função, os tipos de transporte e especialização da membrana. Especialização da membrana, gente, o que mais cai é microvilosidade e microvilosidade é o que mais cai. Mas as outras às vezes caem, então é importante a gente saber. A aula ficou um pouquinho longa,
mas espero que vocês tenham aproveitado. E lembrando que eu tô disponível sempre para tirar dúvidas, tá bom? Foi um prazer e boa semana para vocês, tá? Espero que vocês tenham aproveitado.